Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, certo? Eu estou tentando fazer aqui a gravação. Espero que esteja dando para me escutar direito. Para a gente poder conversar como vai caminhar a disciplina, certo? Para a gente decidir aqui algumas coisas, né? Mas, por enquanto, só você entrou. Tá tudo bem? Tudo bom. Desculpa, tem umas crianças que resolveram brincar de tocar campainha. Acontece, né? Vamos ver se mais alguém entra, senão... Perfeito. Vamos esperar aqui, né? Esperar 10 minutos de tolerância. Se ninguém entrar, você vai decidir os rumos da disciplina. Deixa eu fazer uma enquete assim logo, né? Você só precisa responder qual é o que você prefere. Se preferir mais de uma, é uma resposta múltipla. Assim, a gente tem algumas opções para essa aula, né? A parte visual, né? Pode acontecer aqui no Meets, pode acontecer no YouTube, né? Pode ser no YouTube, e pode ser no Zoom. Né? Não tem problema, né? Essas três plataformas são bem utilizadas, né? E fáceis da pessoa manter. Qual é o que você acha melhor? Né? O YouTube tem menos interação com a pessoa, o Meets você pode falar, né? Essa opção. O YouTube mais em compensação, o YouTube é mais acessível para a grande maioria, eu não sei. Mas eu acho que o Meets todo mundo tem. Né? O que é que você preferiria? Aqui no Meets ou no YouTube? Bom, então pronto. Aqui no Meets. Vai haver alguns vídeos no YouTube, certo? Com explicações do conteúdo em si. Perfeito. E é mais rápido também, o YouTube demora muito para eu receber as mensagens. As interações visuais, assim, síncronas, serão aqui no Meets mesmo. Agora, os vídeos, né, com as explicações mais detalhadas da aula, informações mais práticas, eu vou colocar lá no YouTube. Opa, mais alguém. Vou colocar no YouTube, certo? Então, você vai ter um monte de videozinho no YouTube feito por mim, certo? Sou eu fazendo a explicação. Okay? Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor. Estamos aqui esperando o pessoal entrar. Ao todo, nós somos 9. Né? 10 comigo. Mas se entrar 5, a gente já consegue resolver. Vocês fizeram o cálculo 2 semestre passado? Não, né? Eu fiz no semestre... Sem ser o passado, o anterior. Vou aguardar aqui mais 5 minutinhos de tolerância. E se entra mais, pelo menos umas 3 pessoas, para a gente ter a maioria. Qual é o nível de prazer em estudar cálculo de vocês? Pode repetir, professor? Repete a pergunta, eu não entendi bem. Vocês gostam de cálculo? Os que vocês já fizeram? Mais ou menos, né? Eu encontrei muita dificuldade. Pronto, já estamos com 4 pessoas. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cláudio.
Mais uma pessoa entrando e a gente já começa a falar direitinho sobre como vai funcionar a disciplina. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Carlos e Cláudio, vocês fizeram o cálculo 2 semestre passado? Foi comigo, não foi, Cláudio? Pronto, o Elcio aqui. Beleza, Carlos foi há 3 anos. Elcio, o Elcio eu sei que fez. Fala, professor, bom? Tudo bom, rapaz? Bom, já somos 5, já dá para a gente começar a discutir a disciplina. Né? É assim, ao todo são 10 alunos, na verdade. Né? Entrou uma pessoa anteontem. Então, nós estamos com 10 alunos. Como são 10 alunos, tem pouco contingente para a disciplina ser totalmente presencial, certo? Na faculdade, para evitar que vocês percam a disciplina, como tem uma demanda muito pequena de pessoas matriculadas, essa disciplina ela se torna tutoria. Né? Então, no caso, essa disciplina ela seria uma tutoria de 25. Significa que 25% das aulas são presenciais e o restante é EAD. Né? A vantagem é que, como nós estamos na pandemia, o ensino remoto ele se tornou bem facilitado. Né? Eu comprei alguns materiais que me ajudam bastante a fazer essa aula de forma remota. Então, eu acho mais vantajoso, né, a gente trabalhar de forma remota algumas informações, porque o cálculo tem muita prática. Né? Você tem muito que ver fazendo, analisar, né? E a gente precisa também tirar dúvidas. Né? Então, fazer somente vídeos e postar não é tão interessante. Né? Eu gostaria de ter pelo menos uma horinha nas quintas-feiras com vocês, certo? Aqui, para a gente poder dialogar enquanto eu explico e tiro dúvidas do conteúdo. Okay? Eu acredito que essa aula, eu vou dar uma adiada nela, essa parte, né, que a gente faz ao vivo, para 7 horas, porque ajuda o pessoal a entrar com mais facilidade, né, de 7 às 8. Melhor mesmo, professor. Né? Então, a partir da quinta-feira que vem, eu vou colocar essa hora de aula às 7 horas, certo? Então, vamos lá, vamos definir aqui direitinho como é que vai ser a disciplina em si. Esse primeiro mês, infelizmente, não foi liberada ainda aulas presenciais, né? Mas mesmo se fosse liberada, a nossa disciplina, ela tem apenas uma aula presencial por mês, certo? Mas como nós temos as provas presenciais, então, normalmente essa aula presencial, a maioria dessas aulas presenciais são provas, né? Então, eu estou deixando as aulas presenciais extras para dias de revisão, certo? Mas a gente não tem esse problema, essa necessidade apenas de ir para a faculdade para tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida aqui por uma videoconferência, né? Principalmente nessas quinta-feiras que eu estou à noite observando as atividades EAD de vocês. Então, a gente pode abrir uma aula aqui no Meets e conversar aqui, né? Eu fiz isso com o Elcio semestre passado. O Elcio, de vez em quando, a gente faz uma videoconferência mais particular para tirar dúvidas específicas dele. Como somos só 10, né, é fácil fazer isso, né, marcar horáriozinhos para a gente poder tirar dúvidas específicas. Porque o ideal é que vocês, quase todas as disciplinas de matemática que vocês tiveram até agora, né, são preparação para essa última. Okay? Essa aqui é a mais importante do ponto de vista de engenharias, em geral, certo?
As aplicações, basicamente, serão feitas em cima do que nós vamos ver aqui. Mas para a gente entender o que a gente vai ver aqui, a gente precisa das disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, geometria analítica. Eu preciso de várias pequenas informações das outras. A álgebra linear vai ser um pouco mais aplicado, não vai ser tão abstrato. Acho que a única disciplina de matemática que vocês não vão ter um foco muito forte aqui, né, de matemática mais direcionada, é cálculo numérico. Né? Estatística a gente não vai trabalhar tanto, mas poderia. A estatística usa muito conceito de cálculo 3, muito mesmo. Só que a estatística já tem as fórmulas calculadas prontas, né? Alguém já fez a conta e montou tabelas. Teve uma pessoa que perdeu o tempo da vida dela calculando todos os valores do 1 até o 100%. Então, aliás, ele fez esse cálculo com 3 casas decimais. Então, foi o 0, 0,001, 0,002. Já teve uma pessoa que perdeu o tempo da vida dela fazendo isso. Há muitos anos atrás, numa época em que isso era comum. Então, essas tabelas vocês usam no lugar de fazer as contas, certo? Mas saibam que o que ele fez lá foi muita coisa de cálculo 3, certo? Para chegar naquelas tabelinhas lá. Então, é uma coisa mais aplicada. Beleza? 6 pessoas. Então, vamos lá. Esses encontros presenciais serão feitos no Meets, certo? Principalmente no Meets. Mas as explicações do conteúdo, tirando a de hoje, né, que eu vou falar um pouco sobre o início da disciplina com vocês, para a gente não perder tanto tempo, que a gente pouco, né? Vão ser com vídeos, certo? Vou disponibilizar vídeos no YouTube explicando o assunto. Eu vou normalmente fazer isso pela manhã. Eu não fiz hoje, porque hoje era a primeira aula, eu queria que a nossa primeira interação fosse visual e ao vivo, né? Mas eu vou gravar vídeos, né? Essa live está sendo gravada, inclusive, né? Essa apresentação aqui. Eu vou colocar lá no portal esse vídeo com atividades, certo? Atividades pequenas, né? Para vocês treinarem o conteúdo que é dado na explicação do vídeo, né? Terminou aquela explicação, você faz a atividade e você coloca lá no portal, né? Você manda para mim. Quem fez cálculo 2 semestre passado fez bastante isso com as atividades que eu passava, né? Vai ser da mesma forma, um pouco mais sistematizado, né? Ô, professor, essas atividades, obviamente, vão valer nota. Vou falar, Elcio? Você vai dar uma atividade para entregar assim sempre no final de semana, né? Não, as atividades vocês vão ter até o dia da prova para entregar. Precisa ser feita na semana em si. Agora, seria bom que você tentasse caminhar nas semanas, né? Não deixar muito acumulado, porque fica mais difícil. Beleza. O ideal é que você tentasse, o mais rápido possível, resolvendo entregar. Mas o período de entrega vai ser do dia da prova, do dia que eu passar até o dia da primeira prova. Então, por exemplo, as atividades que eu passar na aula que vem, ou nessa aula aqui, você vai ter até o dia da N1 para entregar aqui no portal, no Moodle mesmo, certo? Você pode entregar até a N1, ok? E quando eu passar a N1, as atividades da N2, que são o conteúdo da N2, vão estar com o link liberado até o dia da N2 para ser entregue. Você tem um tempo gigantesco dependendo da atividade. Mas, como eu falei, não é bom deixar acumular, porque senão fica tudo corrido, certo? Notas, né? Como é que funciona o sistema de notas? Vocês vão ter uma nota presencial, né? Na prova presencial, a não ser que aconteça algum problema, que é bem possível, né? Que a gente retorne e depois entre de novo em quarentena. Tem muita gente que prevê, em muitos países, né? Aconteceu isso, em outros não, né? Eles voltaram e deu certo, outros voltaram e tiveram que fechar de novo. A gente não sabe como vai funcionar aqui no Brasil. Na verdade, aqui em Fortaleza, né? Fortaleza não, no Ceará. Cada canto do Brasil é um canto diferente, né? Então, há uma tendência de liberar no mês que vem. Se liberar no mês que vem, a gente volta. A maioria das disciplinas vocês vão ter aula presencial, né? A minha, por ser uma tutoria de 25%, você vai ter bem menos aulas presenciais, mas vai ter, né? Em setembro, eu vou já mostrar aí os dias que a gente vai ter aula presencial. E vocês vão poder, essas aulas presenciais eu vou focar para tirar dúvidas. As explicações vão ser feitas realmente no EAD, ok?
E também, toda quinta-feira, a gente vai ter esse bate-papo aqui para tirar dúvida de quem quiser. Eu vou abrir a aula, né? Esse encontro, essa reunião, e aí quem quiser, no período da reunião aberta, pode entrar, tirar dúvida, né? Sair, ou ficar até o final tirando dúvida. Ou ficar assistindo as dúvidas dos outros também, não tem problema. Né? Então, nossa nota vai ser uma nota EAD, feita por essas atividades, e uma nota presencial, feita por uma prova presencial. Né? A não ser que haja algum problema, né, a gente não possa voltar presencial, aí a gente vai ver uma outra atividade para compor essa nota presencial, certo? As duas têm o mesmo peso. Então, tudo que vocês fazem aqui no portal terá o mesmo peso do que vocês vão fazer no presencial. Vou somar e dividir por 2, é uma nota direta. Beleza? Então é isso. Por isso que as atividades aqui são bem interessantes, porque normalmente aqui, no EAD, vocês vão conseguir trabalhar com mais tempo, com mais calma. E também vão poder tirar dúvida comigo com mais facilidade. Né? Eu ajudo bastante nessas atividades EAD, certo? Claro, se você quiser fazer. Tome cuidado com cópias, porque assim, se você tirar 10 no EAD, né, nas atividades EAD, e no dia da presencial você ficar com 0, não vai fechar muito bem, né? Porque você vai ficar com os 10 mais 0, 10 dividido por 2, 5. Não vai dar nota. Então, seria interessante que você tentasse, né, fazer o máximo possível sozinho para que você chegasse na avaliação presencial e tirasse o máximo possível. Não, viu, Cláudio? Assim, a princípio, elas estão marcadas presencialmente. A nossa prova vai ser fracionada em EAD e presencial, certo? Vai ter esse fragmento, e a união das duas, na média, vai dar a nota da N1, e também a nota da N1 vai ser feita do mesmo jeito, vai ter prova presencial e as atividades EAD. Não vai ser a atividade toda EAD, não, certo? A não ser que haja uma reviravolta nesses calendários que estão sendo propostos. Nada tá 100% garantido, porque esse vírus não tem como garantir muita coisa, certo? Por enquanto fica assim, né? Se mudar, a gente conversa melhor quando houver a mudança real, certo? Mas é bem provável que a prova de N1 seja realmente presencial, porque o retorno está programado para setembro. Eu, particularmente, não é ninguém, organização, nem prefeitura, nem nada disso. Eu acredito que não vai ser no início de setembro. Né? Vai ser lá pela final da primeira semana. A segunda-feira, meio estranho, né? Por volta da segunda-feira do mês, por aí. Né? Se eu olhar aqui no calendário, se eu abrir aqui o computador também, não abriu. Abriu aqui. A primeira segunda-feira, ela é no dia 7, né? Tem gente que está dizendo que vai abrir no dia 1º, terça-feira. Eu, particularmente, não acredito. Vai abrir na primeira semana. Não acredito. Pode abrir no dia 7? Pode. Pode abrir no dia 7 de setembro. 7 de setembro não, dia 8, né? Porque 7 é feriado. Mas eu, particularmente, acredito que vai abrir no dia 14. Certo? Porque eu vejo muita resistência ainda do Estado liberar as aberturas de instituições de ensino no Ceará. Mas há uma pressão muito grande, é muito provável que abra em setembro mesmo. Mas eu ainda chuto dia 14. Posso estar errado, né? Não sei. Aí não tem como eu saber, até porque essa é uma previsão muito pessoal. Eu ainda não acertei nada nesse quesito, porque eu me baseio em outras coisas, né? Então, se abrir realmente dia 14, a conjuntura para fechar de novo vai ser no início de outubro, né? Porque esse vírus é tudo de 14 em 14 dias. É bem provável que a nossa primeira prova seja presencial, certo? Mesmo. Né? Como eu falei, primeira prova fracionada, né? Vai ter atividades valendo uma nota
EAD, atividades e a prova, e as duas juntas, em média, vai dar a nota, beleza? Então é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a nota, avaliação? Ô, professor, Oi. só uma pergunta. Vamos supondo um exemplo. Você vai dar uma prova de 0 a 10, correto? E vamos supor que você dê 2 atividades apenas. Então, cada atividade vai valer 5 pontos. Se fosse duas, é não. E a outra pergunta é o seguinte: você vai fazer conforme no semestre passado, só do fato do aluno entregar e tentar fazer, ou você vai corrigir para tentar atingir os 5 pontos, ou entregou, já ganha os pontos? Vou corrigir. Só que essas atividades aí, vocês podem ficar tirando dúvidas comigo antes de entregar, certo? Você não precisa entregar no período, não. Você pode... Professor, essa lista aqui foi tranquila, eu consegui acertar tudo, não tenho dúvida nenhuma. Mas se tiver, você me manda uma mensagem, a gente entra num bate-papo aqui e tira as dúvidas da lista antes de você entregar. Beleza. Agora, se quiser entregar ela com dúvida, pode gerar uma nota menor. Não, melhor não, né? Eu não aconselho. Eu gostaria que você tirasse as dúvidas antes de entregar a lista, né? É claro que eu conheço aqui, algumas pessoas fizeram cálculo 2 comigo semestre passado, e algumas pessoas não tinham dúvida nenhuma no decorrer da disciplina, né? Raramente vinha falar comigo e sabiam bastante, né? Conseguiam pegar sozinho com uma facilidade gigantesca. Então, tem gente que vai conseguir entregar tranquilamente, assim, né? sem muito problema. Essa primeira parte da disciplina tem muito a ver com o cálculo 2, certo? Então, quem lembrar de cálculo 2 com mais facilidade, vai ter um melhor rendimento, né? Não vai se esforçar tanto. Quem tiver esquecido, vai ter que dar uma relembrada. Aí é interessante a gente ficar conversando e tirando dúvida, certo? Mais alguma pergunta sobre nota? Boa noite, Bruno, tudo bem? Opa, boa noite, Francisco. Bruno, eu fiz cálculo 2, já está com 3 anos. Eu estou no 9º semestre e só agora foi ofertado para mim, tá? Uhum. E assim, eu estou só com receio, porque faz muito tempo que eu fiz, então você sabe que a gente acaba esquecendo, né? Tem alguma sugestão aí para o meu desempenho não ser tão ruim nessa cadeira? Os meus vídeos, que eu vou gravar com conteúdo, né, e disponibilizar para vocês, eles vão ser bem do início, certo? Do início da integral mesmo, que é o foco mais forte no cálculo 2. Então, a gente vai bem na base da base. Aí, se por acaso não for suficiente, aí eu peço para tu entrar em contato comigo, para a gente poder fazer uma aula mais assim, próxima, né? Eu poder focar nas tuas dúvidas, especificamente, né? Eu poder entender onde é que está pegando, para poder a gente melhorar. Porque o ideal é que vocês saiam dessa disciplina com o máximo de rendimento possível, né? Porque, como eu falei, ela vai ser a que vocês mais utilizarão em práticas. Mesmo que não seja tão metódico quanto a gente vai ver aqui, os conceitos que nós vemos em cálculo 3 são muito aplicados em engenharia, né? Todas elas, qualquer tipo de engenharia. Ok, professor, a gente vai dar certo. Vai, semestre passado deu. As pessoas que tinham dificuldade no semestre passado e que me procuraram, todas elas sim, melhoraram bastante no aprendizado. Mas é claro, a gente esquece, né? Pode até ser que já tenha esquecido um mês depois, né? Mas é normal, não tem problema. A gente relembra de novo, né? Memória é assim, tem que aprender, reaprender, aprender, reaprender, né? Esse negócio de aprender servir para a vida toda não é verdade, não. Isso aí é meio que uma falácia antiga de que a aprendizagem verdadeira fica para sempre. Não, a aprendizagem que você usa é que fica para sempre. As informações que você perde, normalmente é porque você não usa. E tem gente que limpa o cérebro a cada semana, né? Então pode ser que o que você aprendeu na semana passada, essa semana você não já saiba mais, porque seu cérebro já limpou.
O cérebro é o cérebro, né? Cada um vai ter o seu e não tem muito o que fazer, né? Tem que se adaptar. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Sobre nota, sobre a... Não? Estou gravando, certo? Então, qualquer coisa vocês vão conseguir ver a gravação depois. Vamos agora, deixa eu mostrar para vocês aqui um planejamento que eu fiz. Ele pode mudar, né? Por causa da... Se não continuar normal aqui as aulas e os calendários que são preparados, a gente vai continuar do jeito que está. Se não, a gente faz umas mudanças. Bom. Aqui nós temos a ementa da disciplina. Né? Espero que todo mundo esteja conseguindo enxergar a ementa. Então, aqui na ementa, a nossa carga horária, né, de 84 créditos. Né? Então, o nosso assunto, o foco, né, da nossa disciplina, vai ser as integrais duplas, integrais triplas, as aplicações, né, mudança de variável, funções vetoriais, integrais, integral de linha e de superfície, equações diferenciais de primeira ordem, segunda ordem, né, e as diferenciais parciais, beleza? Esse é o nosso objetivo, está dividido em 5 unidades, aliás, 4 unidades, né? Nós temos as integrais duplas, né? Temos 4 pontos. Aí nós temos a integral tripla, também nós temos 4 pontos. As integrais vetoriais, né? E nós já temos 5 pontos para ela. E as equações diferenciais nós temos 4 pontos. Né? Como é que vai ser dividido no semestre? Né? A unidade 1, unidade 2 e unidade 3 vão ser usadas na N1. Né? Você pode pensar, professor, é muita coisa para N1. Parece que é muita coisa, mas na verdade não é, porque integral dupla e integral tripla basicamente é a mesma coisa. A diferença é que na integral dupla eu faço 2 integrais e na integral tripla eu faço 3, certo? É só isso a diferença. Então, a mesma estrutura que eu uso numa, eu vou usar na outra. O que vai diferenciar na integral tripla é essa parte aqui, das coordenadas cilíndricas esféricas, certo? E a gente vai utilizar, mas aqui, daqui até aqui, são 2 aulas, certo? Uma aula simples para integral dupla e uma aula simples para integral tripla, beleza? Eu vou dividir em 3 porque eu não quero correr muito, mas daria para fazer em uma aula só, para vocês terem uma ideia. Né? E aí nós temos a coordenadas cilíndricas. A função vetorial também é muito rápida. Né? Eu poderia dar esse conteúdo todo em uma aula, porque ele é muito enxuto. Né? Parece que são 5 coisas diferentes, mas não é. Derivada direcional é um gradiente, certo? E o cálculo de um gradiente você faz em 3, 4 minutos. Né? Muito, muito rápido. Né? E muito simples. Okay? A integral de linha já demanda um tempo. Okay? Integração vetorial ela é dividida em 2 tipos. Integral de linha e integral de superfície. Então, isso aqui não é um assunto de verdade. É a introdução. Né? Aí eu vou deixar uma aula para integral de linha e uma aula para integral de superfície. Certo? Gradiente, nós vamos trabalhar junto com integral de linha. Beleza? Na mesma aula, porque é um assunto rápido, não demora tanto. E para a segunda prova, nós teremos essa aqui. Por que essa aqui vai ficar toda para uma N2? Porque, apesar dela só ter 4 pontos, é muito extenso. A quantidade de métodos de primeira ordem é bem extensa, certo? Existem muitos métodos de primeira ordem e existem muitos métodos de segunda ordem. Não tem como a gente ver tudo na disciplina. O que nós vamos ver é as mais importantes para vocês, certo? Aquelas que são mais direcionadas para engenharia. Engenharia de produção, que é a engenharia que vocês vão trabalhar, né? Acredito que todo mundo seja da produção, né? Tem aplicações para outras áreas. Os mesmos métodos serviriam para civil, serviriam para mecânica, né? Serviriam para elétrica, mas eu vou pegar
e chutar mais para a engenharia que vocês possuem, para ficar um pouco melhor, né? E também tentar trabalhar com aplicações que sejam mais voltadas para a disciplina de vocês. Então, por causa disso, não vai ser possível colocar o terceiro capítulo junto com o quarto. Porque o terceiro capítulo é muito pequeno e o quarto é muito grande. E outra coisa, eles são diferentes, né? Equação diferencial e integral, integração tripla, são coisas que não têm a convergência tão direcionada. São maneiras de pensar diferentes. Então é melhor deixar a integral tripla para trabalhar com a dupla, a integral vetorial também, né? E deixar a equação diferencial separada para a gente manter um padrão de pensamento, né? Nós veremos 3 métodos de integral de EDO de primeira ordem e veremos um método de EDO de segunda ordem. Só que esse método, ele é muito extenso, né? Esse método de segunda ordem. Eu vou precisar de 2 aulas para conseguir apanhar todas as informações. Mesmo assim, ele é muito grande, né? Os livros normalmente trabalham em uma página só e 800 exercícios para poder treinar, porque ele tem várias... É o mesmo método em muitas variações. Então, não é interessante você fazer tudo isso de uma vez. A gente vai fazer as aulas com calma para poder ficar mais simples. Ok? Então, por isso, capítulo 1, 2 e 3 vão ser usados na N1, capítulo 4 vai ser usado na N2, certo? Vantagem também, né? Se você colocar em quantidade, os 3 capítulos têm um nível um pouquinho maior em quantidade de assunto que o 4, né? Só o capítulo 1 e o 2 não chegam nem na metade do capítulo 4. Mas quando acrescenta o capítulo 3 na 1 e 2, eles dão uma passalha. Então vocês vão ter uma aula menos necessária, né, que a gente vai usar para tirar dúvidas, fazer correções, fazer revisões e coisas assim. Até para maximizar a nota da N2, certo? Caso precise. Acredito que todo mundo nessa primeira prova vai estudar bem, né? E se não se der, a gente trabalha para que a N2 a gente revê, né? O mínimo de gente possível numa final, ok? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Às vezes da ementa. Ele dá uma bibliografia básica, certo? Mas vocês podem ver qualquer livro de local. Bom? Esse arquivo aí, você vai disponibilizar ele? Vou botar lá na primeira aula, né? Tudo que a gente está vendo aqui eu vou colocar na primeira aula de vocês. Ok. Beleza? Então, é isso. Vamos agora para o nosso segundo arquivo, né? O livro que nós vamos usar é o livro de cálculo 2, certo? Não é o de cálculo 1. Porque nós temos os livros de cálculo são divididos em 2 pedaços. Cálculo 1, que é de uma variável só, e cálculo 2, que é de múltiplas variáveis, né? No semestre passado, o cálculo 2, ele trabalhava com as integrais de uma variável só, ou seja, cálculo 1, livro de cálculo 1, e derivada de múltiplas variáveis, que é o livro de cálculo 2, né? Nessa disciplina, a gente só vai trabalhar com o cálculo 2, né? Se você utilizar o LeetCode pega também equações diferenciais. Caso você não use o LeetCode, né, que é aquele vermelho grande, o volume 2 ele é menorzinho, ele é metade do tamanho do volume 1. O volume 2 tem equações diferenciais, mas se você quiser um livro específico de equações diferenciais, qualquer um deles vai servir, né? Porque nós temos livros específicos, até livros aplicados à engenharia, mas esses eu não aconselho muito, porque ele é genérico. Então você vai ver ali engenharia química, engenharia astronáutica, então talvez fuja um pouco da sua área, né? E talvez não seja interessante, porque você vai precisar de conhecimentos de engenharia de outras áreas para conseguir entender, né? Ele explica direitinho de maneira livre, mas ele gosta de aplicar. Alguém quer perguntar? Bom, vamos aqui para o meu planejamento. Vocês aqui, como é que está mais ou menos organizado, né, a disciplina. Espero que esteja dando para ver, né? O sistema ele não está me deixando ajeitar as horas
né? Então tem muita coisa complicada aqui, né? Se entender. Então nós vamos ter o assunto da aula, né? Hoje a gente está com a introdução à disciplina, né? Dia 13. Essa primeira horinha aqui vai ser levada para isso. Eu vou colocar uma atividade lá no portal já, para vocês poderem dar uma trabalhada de revisão, né? Para vocês revisarem cálculo. O cálculo de integrais simples, para a gente começar a integral dupla, né? Aí vem a integração dupla, integração tripla. Essa parte aqui de atividades propostas EAD é porque a maior parte da nossa carga horária vai ser EAD, certo? Que são as atividades que vocês vão fazer no EAD. Ok? A nossa primeira prova, nossa primeira aula presencial está marcada para o dia 24/9, né? Presencial, assim, físico, né? Eu vou estar lá na instituição, na faculdade, para tirar dúvidas de vocês. Vai ser no momento depois de terminar todo o assunto, né? Então, aqui a gente já está vendo as integrais de linha, tá vendo? De superfície. Beleza? Então, terminou as integrais de linha e de superfície, a gente vai para revisão presencial, né? E aí lá, se você precisar, eu vou ficar lá de 6h30 até as 10 da noite, né? Um pouquinho antes das 10 da noite. Só tirando dúvida, né? A presença é dada, né? Independente, né? A maior parte da presença de vocês vai ser dada online, então não tem tanto necessidade da presença lá na instituição, mas seria interessante para você poder tirar as dúvidas mesmo, né? Fica bem mais fácil você me mostrar o que você está fazendo para poder eu analisar e te dar um direcionamento, certo? Então, no dia 24/9 vai ser a nossa revisão. E na quinta-feira seguinte, dia 1º de outubro, é a nossa avaliação de N1, certo? Nossa avaliação vai ser no dia 1º de outubro. Ok? Depois nós começaremos equações diferenciais, né? E vamos com ela até dia 26/11, que também será a nossa aula presencial, certo? Beleza? Infelizmente, a nossa aula presencial de outubro é a prova, né? Porque a gente tem um encontro por mês e o nosso encontro, no caso de outubro, caiu como sendo uma prova, né? Mas aí, em novembro, a gente consegue ter uma outra aula presencial antes da prova, né? Aqui vai ser interessante, porque eu vou ter essa aula presencial lá, e nós vamos ter uma aula semipresencial no sábado, né? E no sábado seguinte, então, quinta-feira eu estou lá, e no sábado seguinte também estarei aqui no portal e a gente pode conversar. Como é no sábado, os meus horários são bem mais livres. Eu vou colocar uma atividade para vocês, mas para a gente ter esse diálogo síncrono, né, pelo Meet, vocês podem mandar uma mensagem para mim e a gente combina, certo? Se você precisar, obviamente, não é obrigatório. E a nossa avaliação N2 será no dia 3 de dezembro. E aí começa o mês das avaliações, né? Dia 3 é a avaliação de N2, dia 10 a avaliação de segunda chamada, dia 17 a avaliação final, certo? Se você fizer a N1 e a N2, né, você não precisa fazer a avaliação de segunda chamada. A avaliação de segunda chamada é só para quem faltar, certo? Se todo mundo fizer a N1 e a N2, esse dia aqui de avaliação de segunda chamada vai se tornar um dia de revisão para quem ficar de final, né? Se ficar de final. Se ninguém ficar de final, ótimo, vocês entram de férias no dia 3/12, certo? Caso contrário, dia 10 a gente faz a segunda chamada e no dia 17 a final, beleza? Então, no mês de dezembro nós temos, por causa das provas, né, 3 encontros presenciais. Mas só o primeiro que é obrigatório, os outros 2 eu espero que ninguém precise, certo? Alguma pergunta que vocês queiram tirar? Ignorem Eita, vamos ver aqui. Ignorem a hora, certo? A hora não... O sistema não deixou ajeitar a hora para ficar tudo certinho. Opa, só uma pessoa não entrou. Maravilha. Estamos praticamente todo mundo aqui. Tá? E agora abrindo para perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Boa noite, Valdemir.
Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui fazendo... Perfeito. Vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês como é que vai ser mais ou menos a nossa dinâmica presencial. Certo? Eu tenho aqui, ó, que eu já coloquei lá no portal, o nosso... Deixa eu... Aqui. Uma tabela, certo? Essa tabelinha aqui vai ser muito importante, né? A tabelinha de derivadas e integrais, certo? A gente vai usar bastante, principalmente essa, de integrais. A derivada vai ser um apoio à integral. Ok? Então, aqui nós temos todas as integrais mais direcionadas, mais simples, né? E temos algumas funções também, algumas identidades trigonométricas, ok? Que a gente vai utilizar de vez em quando, certo? Então, pode ajudar. Essa lista aqui, ó, certo? Vocês podem usar na prova, beleza? Mas eu não aconselho levá-la, né? Por quê? Porque na prova eu vou disponibilizar uma lista com as integrais mais direcionadas para a prova em si, né? Só isso aqui não é o suficiente para fazer a prova, mas ajuda na lembrança, para você não ter que decorar tudo, né? Então, se você levar isso aqui, corre o risco de você confundir, certo? Porque tem muita coisa, muita coisa. Você está copiando a tangente e pula para a consecante sem querer, o olho escorrega. Você nem percebe. Aconteceu bastante em outros semestres. Então, é interessante você usar isso aqui para fazer suas atividades, as atividades que eu passo, né? Mas para a prova, não se preocupe que eu vou pegar só o que interessa daqui para a resolução da prova, beleza? Então, não precisa levar. Mas é importante ter para as atividades mais... as atividades EAD em si. Né? E, no caso... Semestre passado eu dava aula com uma lousa, mas dava muito problema, dava lag, né? Ficava muito ruim de fazer o cálculo assíncrono, né? Então, esse semestre eu resolvi utilizar uma mesa digitalizadora. Né? Espero que esteja todo mundo vendo aí, ó. Tá dando para ver? Então, ó, a integral mais simples é a integral do tipo... Deixa eu colocar aqui, que está vermelho. É a integral desse tipo aqui, ó. X elevado a n. Né? A derivada, a gente lembra, né? Que a derivada seria... vou chamar isso aqui de f. Né? Minha letra é meio feia, gente, desculpa. A derivada seria n menos 1. Né? Essa é a derivada que o pessoal mais retém na memória, porque ela é mais simples. Né? O x desce, o n desce e fica o anterior. Né? Por exemplo, se eu tivesse x elevado a 5, a derivada ficaria 5x4. Né? Então, é bem simples. A integral também é bem simples. A integral. Opa. A integral de x elevado a n, x, é assim que a gente escreve, né? Em vez de subtrair, a gente vai somar. Então, em vez de ser menos 1, é mais 1. Certo? Em vez de multiplicar, eu divido. Eu divido pelo n, o n mais 1. Então, essa expressão aqui. Quando eu tenho um A, o A e o B, eu uso eles para fazer a conta. O A e o B.
Essa é a expressão de integral mais simples, certo? Como é que funciona uma integral dupla? Vocês estão notando aqui, ó, que a gente tem duas integrais, né? A integral de dentro, essa aqui é a integral de fora. E nós temos aqui, ó, dx dy, certo? Como é que funciona? Essa integral aqui de dentro, essa aqui, ó, ela pertence ao dx, certo? Eu tenho que resolver ela primeiro. Depois que eu resolver ela, aí eu posso calcular o dy aqui. Então, a integral dupla e a tripla também, ela é de dentro para fora, certo? Basicamente, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu já fazia no semestre passado. Só que, para a integral dupla, eu vou fazer 2 vezes. E para a integral tripla, eu vou fazer 3. É isso. Esse é o conceito de integração múltipla, né? Você trabalha uma integral para cada letra, de preferência, né? Okay? Então, por exemplo, como isso aqui é uma função desse tipo, eu posso resolver por partes. E eu acho que é a melhor maneira de resolver. Primeiro, eu vou usar a integral de dentro, né? 3. Aqui, né? Eu resolvo ela e vejo quanto é que dá. Depois que resolvido, aí eu vou para a integral de fora, que é a do y. Aí, como nós temos duas letras, porque antes a gente não tinha esse problema, né? A gente integrava tudo. Mas como agora nós temos duas letras, eu preciso organizar o cálculo. Eu só vou integrar o dx, né? Porque é o dx e o dx é o primeiro. O dy podia vir primeiro? Poderia, certo? Mas se eu inverter a ordem aqui, eu tenho que inverter a ordem aqui também, certo? Inverteu aqui atrás, inverte na frente também. Mas não precisa, né? Essa integral é bem simples, eu vou fazer com x primeiro. Então, onde é que eu vou integrar? Aqui, aqui e aqui, certo? Lembrando que aqui é 1, né? Quando não aparece. Esse aqui que não tem que tomar cuidado, porque na derivada, quando não tem, a gente apaga, né? Na integral, não. Quando não tem a letra, eu coloco, certo? Então, essa integral aqui, ó, eu vou fazer no x ao quadrado, nesse x1, e quando vier aqui para o y ao quadrado, eu vou colocar x só, certo? Então, vamos lá. Então, qual é a regra? Aumenta 1, né? Então, se aqui é 2, aumentando 1 vai ficar 3. E divide. Pronto. Essa aqui é a primeira. No segundo, eu tenho 1. Então, vai ficar 1 mais 1, 2, sobre 2. O y tem que continuar, porque o y está grudado. Já no segundo, no último, não tem o x. Certo? Se não tem, eu vou colocar x. Pronto. É assim que você faz uma integral. Do mesmo jeito que você fazia no cálculo 2, né? Espero que a memória volte um pouco agora. Os cálculos tem que usar o 1 e o 3, né? Então, esse 1 e esse 3, eles pertencem ao x, que é o que eu estou fazendo conta. Então, o y não vai receber esse número, só o x. Vai ficar 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2y, mais y3. Y vezes 3. Pronto. Primeiro você usa o 3. Sinal de menos. Agora você usa o 1. 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, y, mais y vezes 1. Vou fazer a conta. Aí, a partir daqui, você pode usar a calculadora, certo? A
calculadorazinha científica simples já vai ser o suficiente. Três ao cubo é 27. Dividido por 3, 9. 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 2 dá 45. 4,5. Mais 3y. Menos. Aqui, ó. 1 ao cubo é 1. Dividido por 3 dá aproximadamente 0,33. Vou arredondar. Se quiser deixar na fração, eu até prefiro, né? Mas vou deixar aqui com duas casas decimais. 1 ao quadrado é 1, dividido por 2 dá 0,5. Pronto. Certo? Continuando. Nós vamos ficar com 9, menos 4,5y mais 3y dá 1,5. Ok? Agora o sinal de menos, né? Menos vai distribuir por 0,33. Ó, 0,5 negativo mais 1 dá 0,5 positivo. Mas esse menos ele distribui para todo mundo. Certo? Então vai ficar menos 0,5y. Ou seja, 8,67 menos 1,5 menos meio dá menos 2. Então, essa é a nossa resposta. Até o semestre passado, a gente pararia aqui, certo? Porque a gente só teria uma integral para fazer. Agora eu tenho duas. Então, depois que você faz a do meio, você vem para mais para cima, para de fora. E aqui dentro você vai colocar a resposta da primeira. E aí você continua. Como esse primeiro valor aqui não tem y, eu coloco. Lembrando que agora é o y que está sendo feito. Já aqui eu vou fazer, né, a conta porque tem o y. Vai ficar y ao quadrado sobre 2. Os números que eu vou usar são 1 e 2. Como tem um 2 multiplicando e dividindo, eu posso cortar. Vamos lá. 8,7. Primeiro eu vou usar o 2, né? Então vai ficar 8,67 vezes 2, menos 2 ao quadrado. E agora o 1, 8,67 vezes 1, menos 1 ao quadrado. Usando a calculadora, o primeiro número vai dar 13,34, aproximado, né, que a gente deu uma arredondada. E o segundo número vai dar 7,67. Então, a nossa resposta vai ser 5,67. Essa é a resposta da integral dupla. Bem fácil, né? Deu para entender, mais ou menos, o conceito, como é bem parecido com o que a gente viu até agora no cálculo? Professor. Oi. Só uma pergunta. Ali em cima, quando você estava fazendo começando a primeira integral, era y ao quadrado, né? Por que ficou y ali? Eu não entendi, não. Ah, eu esqueci de botar o quadrado, né? Fazer assim. Pronto. Eu esqueci de botar.
Ah, tá. Então é só Y mesmo. Era só Y, desculpe. Entendi. Eu já tinha um x ao quadrado aqui? E ali embaixo, aí você continua reto aí, nessa linha, aí embaixo você começa você montou a conta usando os limites, né? O 3 e o 1, né? Aí embaixo ficou 9 menos 4,5y mais 3y, certo? Isso. Aí menos 0,33 menos 0,5y, é isso? Eu juntei esses dois aqui. Tá. Não, você juntou 0,5 com o y? Eu peguei esse aqui, Com menos né? 1,5? E deu esse aqui. Deu esse. É porque menos 0,5 mais 1 dá 0,5. Esses dois aqui. Menos Quando eu 0,5 multipliquei mais 1. por menos, ficou menos. Entendi. E aí, então, aí você fez a conta multiplicando o sinal de fora aí, não foi? Menos 0,33 ficou menos 0,33, certo? Isso. E na segunda, menos com menos não daria mais? Dá mais. É porque eu já fiz a conta. Vou fazer aqui. Fazer ela passo a passo para ficar mais fácil. Certo? Ó, com mais 0,5y menos 1y, certo? Aí, quando eu fizer a conta com esses dois aqui, vai dar menos 0,5y. Ok. Certo? Ok. É porque eu botei logo a resposta. Não, tudo bem, eu não prestei atenção. Bom, então é isso. A integral dupla, ela serve para isso, para você fazer, para você calcular duas integrais ao mesmo tempo, certo? O que é isso em matemática? Aqui está um desenho que a gente fez. A gente somou. A gente fez a integral do x, então a gente somou isso aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Que é paralela ao x. Que a integral basicamente é um somatório. Quando eu somei o y, eu peguei essa linha aqui, ó, e saí somando ela várias vezes. Certo? No y. Como eu apliquei, né, essa regra toda na função, que era aquela função x ao quadrado toda, né? E essa função vai até lá em cima, eu estou calculando todas as linhas, né, daqui de baixo até em cima. Ou seja, eu estou calculando o volume inteiro disso aqui. A integral simples, ela serve para calcular uma área. A integral dupla, ela vai servir para calcular um volume, certo? Então, se eu pegasse aquela função lá que a gente calculou, essa função aqui, ó, de dentro, e colocasse num gráfico, né? Esse valor aqui, ó, 5,67, seria o volume formado por esse gráfico, certo? Esse volume aqui, ó. Então, agora você não está mais limitado a volumes de revolução, porque no cálculo 1 a gente só conseguia fazer volumes com rotações, né? Agora não, agora eu posso trabalhar com volume de qualquer tipo, né? Inclusive, basta eu colocar os valores corretos. Naquele exemplo lá, ó, eu tenho 1 e 3, 1 e 2, tá vendo? Como limites. Então, aqui, esse valor aqui do A é 1, do B é 3, aqui é 1 e aqui é 2. Certo? É só substituir os números que você vai ter a ideia. Então, toda vez que você for fazer uma integral dupla desse tipo, você está fazendo um volume no formato que a gente está vendo aí.
Essa é a explicação, né? Mas o cálculo é o mesmo que nós aprendemos no cálculo 2, né? Você faz a integral com a mesma técnica, né? E a resposta dela você usa para fazer outra integral com a mesma técnica. Professor, Oi. essa aula de hoje vai ficar salva lá no Moodle? Vai, eu tô gravando. Vou baixar aqui, vou colocar no YouTube e botar lá para vocês darem uma olhada. Beleza, obrigado. Amanhã de manhã eu já vou colocar uma atividadezinha e um outro vídeo, certo? Um vídeo maior, com mais detalhes, com mais exemplos, certo? Para vocês poderem analisar, certo? E a primeira atividade de vocês. As minhas atividades vão ser pequenas, ok? Vai ser coisas de 5, 6 exemplos para vocês fazerem, beleza? Até porque não tem necessidade de super lotar de atividades, ok? Bom, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina, sobre como é que vai funcionar? Beleza. Então é isso. Os nossos encontros assim, síncronos, vai ser mais de 1 hora. Então, a partir da próxima quinta-feira, vai ser das 17 às 18. Das 17 às... 17 não, das 7 às 8, né? 19 às 20 horas, né? Eu acho que é um horário melhor para todo mundo poder participar e não fica sobrecarregado. As atividades e os vídeos, né, eu vou colocar normalmente pela manhã na quinta-feira. Então, eu vou colocar um vídeo com a explicação do conteúdo, okay? Vou tentar fazer uns vídeos bem mais didáticos, bem mais devagar. Então, vai ficar um vídeo relativamente longo, ok? Com alguns exemplos. E a atividade que vocês vão fazer, se quiserem fazer logo, na quinta-feira, eu agradeço, porque vai economizar o seu tempo. E aí você vai conseguir resolver melhor. E à noite, nas quintas-feiras, a gente vai fazer essa aulinha presencial, né, de 7 às 8, para tirar dúvidas. Né? Não é obrigatório participar dela. A sua presença vai ser medida pela entrega das atividades, né, e acessos. Então, você não precisa participar dessa aula presencial. Ela vai servir mais para você tirar dúvida. Não precisa ser da atividade do dia. Né? Se você tiver dúvida de atividades anteriores, você pode entrar também para tirar essas dúvidas, beleza? Então é isso. Todo dia vai ter uma atividadezinha. Toda quinta-feira. Então, normalmente com 5, 6 questões, né? Exemplo. Por exemplo, essa aqui de integral dupla, eu vou colocar 5 integrais duplas para vocês trabalharem. Pronto. Aí vocês fazem entrega lá no portal mesmo, certo? Não precisa de capa, nada disso. Você coloca no arquivo simples, mostrando a resolução e o seu nome e matrícula. Pronto, é o bastante. E aí eu já relaciono. Como são só 10, vai ser fácil fazer o controle. É isso. Né? Então, um abraço, gente, tudo de bom. Espero que vocês tenham passado por esse período de maneira calma, né? Próxima quinta-feira a gente se vê, mas qualquer dúvida, entre no meu e-mail lá, pode mandar e-mail, meu e-mail é bruno.sena@fatene.edu.br. Vocês podem mandar lá que a gente vai tirando as dúvidas. Não, às vezes eu consigo responder rápido, às vezes não, depende muito, sabe? Mas eu tento responder o mais rápido que eu puder e assim que eu ver o e-mail eu digito para vocês, ok? Valeu, galera. Um abraço aí, a gente se vê quinta-feira que vem. Boa noite.